Imagine escavadores encontrando um artefato milenar, algo que pela datação de sua camada geológica não deveria existir. Ferramentas complexas antes da era da metalurgia. Mapas estelares em civilizações que mal dominavam a escrita. E se a história que conhecemos estivesse incompleta? E se a Terra já abrigou seres ou tecnologias que simplesmente desapareceram, deixando para trás apenas pistas enigmáticas que desafiam tudo o que aprendemos sobre o passado da humanidade? Prepare-se para questionar as eras. Hoje, vamos explorar. Eles já estavam aqui. Artefatos que não deveriam existir e desafiam a história oficial. As peças fora do quebra-cabeça temporal, a arqueologia e a paleontologia, são ciências que nos ajudam a montar o grande quebra-cabeça da história da Terra e da vida. Mas de tempos em tempos, surgem peças que parecem não se encaixar em lugar nenhum, menos os chamados opartes. São objetos ou estruturas descobertos em contextos históricos ou geológicos, onde, de acordo com o conhecimento científico atual, não deveriam estar. Esses anacronismos despertam um debate fascinante. Seriam provas de civilizações perdidas e avançadas, evidências de interferências extraterrestres, ou apenas mal interpretações de fenômenos naturais e da arqueologia. Independentemente da resposta, eles nos forçam a olhar para o passado com olhos mais curiosos e abertos para o inexplicável. 1. O mecanismo de Anticítera. O computador da antiguidade. Já falamos sobre ele, mas sua complexidade o faz ser um dos mais impressionantes opartes. Descoberto em 1901, em um naufrágio na costa da Grécia. O mecanismo de Anticítera é uma engrenagem astronômica complexa datada do século I. Antes de Cristo, sua sofisticação é tamanha que é considerado o primeiro computador analógico do mundo, com um sistema intrincado de mais de 30 engrenagens de bronze. Essa máquina era capaz de prever posições do Sol, da Lua e dos planetas conhecidos, calcular eclipses e até mesmo indicar ciclos de Jogos Olímpicos. A tecnologia necessária para construir algo assim não reapareceria na Europa até o século XIV, mais de 1000 anos depois. Como uma civilização antiga, sem os conhecimentos e ferramentas que só surgiriam muito tempo depois, conseguiu criar algo tão avançado. O mecanismo de Anticítera é uma prova de que a tecnologia da antiguidade era muito mais sofisticada do que se imagina, desafiando a cronologia do desenvolvimento tecnológico. 2. Os discos de Dropa. O legado alienígena na China. Em 1938, uma equipe arqueológica chinesa, liderada pelo Dr. Shipuchi, explorando cavernas nas montanhas de Bayan Karayula, na fronteira com Tibete, supostamente fez uma descoberta extraordinária: centenas de discos de pedra com cerca de 30 cm de diâmetro, cada um com um furo central e espirais duplas que se estendiam da borda ao centro, como um fonógrafo. Os discos de Dropa, como ficaram conhecidos, foram datados em aproximadamente 10 a 12 mil anos. Alega-se que as espirais seriam, na verdade, microsulcos repletos de hieróglifos minúsculos, que contavam uma história bizarra, a de uma raça alienígena que teria naufragado na Terra há milênios, deixando os discos como um registro. Embora a existência física desses discos seja altamente debatida e muitos os considerem uma fraude ou um mal-entendido, a lenda persiste. Se fossem reais, esses discos seriam um dos maiores opartes, não apenas pela tecnologia de gravação e pelo material em si, mas pela mensagem que carregariam, reescrevendo a história humana com um toque extraterrestre. 3. A moeda de enxerto de Illinois. Uma tecnologia de 300 milhões de anos. Em 1871, em Illinois, Estados Unidos da América, durante a perfuração de um poço artesiano, um objeto metálico foi supostamente encontrado a uma profundidade de 35 metros. Incrustado em uma camada de rocha, que geólogos dataram em 200 a 300 milhões de anos. O objeto, conhecido como a moeda de enxerto de Illinois, era uma pequena moeda de formato circular, com gravuras rudimentares. A implicação é assombrosa. Se a datação da rocha estiver correta, e o objeto realmente foi encontrado dentro dela, significaria que uma forma de inteligência capaz de criar objetos metálicos complexos existiu na Terra milhões de anos antes do surgimento dos dinossauros, e centenas de milhões de anos antes dos primeiros hominídeos. Céticos argumentam que a moeda pode ter caído na perfuração posteriormente, ou que sua origem é um engano. No entanto, o relato de sua descoberta, registrado na época, continua a ser um mistério, desafiando a cronologia da vida inteligente em nosso planeta. 4. A colher de ferro de Ayud.
um objeto moderno no passado distante, em 1974, perto da cidade de Aiud, na Romênia. Trabalhadores de uma mina de alumínio fizeram uma descoberta que deixou os cientistas perplexos. A cerca de 10 metros de profundidade, em uma camada de areia fossilizada, foi encontrada uma peça de alumínio, em forma de cunha ou colher, com cerca de 20 centímetros de comprimento. O mais chocante, ela estava ao lado de ossos de mastodontes fossilizados, o que sugeria uma idade de 2,5 milhões de anos. O problema é que o alumínio, como elemento metálico, é difícil de ser extraído e refinado, e só foi produzido em escala industrial a partir do século XIX. A ideia de que um objeto de alumínio puro pudesse existir há milhões de anos, antes mesmo do surgimento da espécie humana moderna, é um anacronismo monumental. Testes posteriores em laboratórios romenos confirmaram que o objeto era feito de uma liga de alumínio com outros metais, o que o tornava ainda mais intrigante, já que a liga era similar a materiais modernos. Embora alguns céticos sugiram que possa ser uma peça moderna, que caiu na camada geológica de alguma forma, sua posição e a datação da camada continuam a alimentar o mistério. Quem ou o que poderia ter produzido esse artefato milhões de anos atrás? 5. A bateria de Bagdá. Eletricidade na antiguidade. Descoberta em 1938 no Iraque, a bateria de Bagdá é um artefato datado de cerca de 250 a.C. a 250 depois de Cristo, consistindo em um vaso de argila com uma haste de cobre dentro, envolvendo uma haste de ferro. Arqueólogos especulam que preenchida com um eletrólito ácido, a peça poderia ter gerado uma corrente elétrica de mais de 1 volt. Embora o propósito exato da bateria seja discutido, sua existência sugere que os antigos mesopotâmios poderiam ter um conhecimento de eletricidade, muito antes de sua descoberta formal no século XVIII, se confirmada como um dispositivo elétrico funcional. A bateria de Bagdá seria um oparte tecnológico impressionante, desafiando a cronologia da engenharia elétrica. 6. O mapa de Piri Reis. A Antártida sem gelo. O mapa de Piri Reis, compilado em 1513 pelo almirante otomano Piri Reis, é um dos mais intrigantes opartes cartográficos. O mapa, desenhado em pele de gazela, retrata a costa ocidental da África, a costa leste da América do Sul e, de forma surpreendente, uma porção da costa da Antártida. O mais impressionante é que essa representação da Antártida parece mostrar a costa sem sua calota de gelo, com detalhes geográficos que só foram descobertos e mapeados com precisão no século XX utilizando sonar. A Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820. Seu mapa é autêntico e preciso. Ele levanta questões profundas como Piri Reis não teve acesso a informações tão detalhadas de um continente inexplorado e, mais ainda, em um estado que remonta a milhares de anos antes da formação da atual calota de gelo. Teorias sugerem que Piri Reis compilou seu mapa a partir de fontes muito mais antigas, talvez de uma civilização desconhecida com avançados conhecimentos de navegação e cartografia, que teriam existido em uma era pré-glacial. 7. As esferas de Klerksdorp. Natureza ou artefato milenar. As esferas de Klerksdorp são pequenos objetos esféricos ou discoides encontrados em depósitos de pirofilita na África do Sul, datados de aproximadamente 2,8 bilhões de anos. Essas esferas, algumas com sulcos paralelos e concêntricos ao redor de seu equador, parecem quase perfeitamente moldadas. Para os defensores de que são opartes, sua perfeição geométrica e as ranhuras sugerem uma origem artificial, impossível para uma era tão remota da história da Terra. Seriam evidências de uma civilização ou forma de vida inteligente que existiu bilhões de anos atrás, desafiando completamente nossa compreensão da evolução biológica e tecnológica. No entanto, a explicação científica predominante é que as esferas de Klerksdorp são, na verdade, concreções naturais, formadas por processos geológicos de precipitação mineral em camadas concêntricas. As ranhuras podem ser resultado de fraturas ou erosão natural. Apesar da explicação geológica, a simetria impressionante de algumas esferas continua a alimentar o debate e o fascínio por esses objetos. 8. As pedras de Ica. Dinossauros e cirurgias avançadas na antiguidade. As pedras de Ica, encontradas no Peru, são centenas de pedras andesitas gravadas com imagens de dinossauros convivendo com humanos. Cirurgias avançadas, mapas desconhecidos e tecnologia aparentemente anacrônica. Milhares dessas pedras surgiram no mercado negro,
e seus defensores as datam em milhões de anos, tornando-as um dos opartes mais controversos. Seu conteúdo é extraordinário. Cenas de humanos montados em dinossauros, observando telescópios, ou realizando complexos transplantes de órgãos. Isso desafiaria não apenas a cronologia da evolução humana, mas também a própria linha do tempo da vida na Terra. Apesar do apelo sensacionalista, a grande maioria da comunidade científica e arqueológica as considera fraudes modernas. Muitos foram expostos como falsificadores, e a técnica de gravação e a falta de contexto arqueológico corroboram que são criações recentes, feitas para o mercado turístico. No entanto, a persistência da lenda das pedras de Ica demonstra o poder do desejo por uma história alternativa e o fascínio por uma verdade oculta. O que os opartes nos dizem sobre a história? Os opartes são mais do que meros objetos curiosos. Eles são provocadores, desafiando a linearidade da história e a nossa compreensão sobre o desenvolvimento da civilização e da tecnologia. Sejam eles evidências de civilizações perdidas, visitantes de outros mundos, ou simplesmente interpretações equivocadas e fenômenos naturais. Uma coisa é certa: eles nos forçam a questionar e a manter a mente aberta para as possibilidades. Talvez a história da Terra e da vida inteligente seja muito mais complexa e cheia de altos e baixos do que imaginamos, com eras de conhecimento que foram perdidas no tempo, aguardando para serem desenterradas, uma peça inexplicável de cada vez. A busca por essas respostas continua, e a curiosidade sobre quem já esteve aqui permanece acesa. Qual desses artefatos mais te intrigou? Você acredita que eles são provas de algo inexplicável? Ou há uma explicação lógica ainda não encontrada? Compartilhe sua teoria nos comentários. Se esse vídeo te fez reconsiderar a história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais desvendamentos de mistérios. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!